Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, ao podcast Você Investidor, do interior para o mundo, né? O motivo do Você Interior para o Mundo é que nós moramos em Santa Catarina, no interior de Santa Catarina, e vamos cada vez trazer mais conteúdos aí para vocês, tá? E até o motivo de hoje, nós estarmos estreando esse quadro aí que vai ser o nosso podcast, né, Eduardo? Exatamente. Então, para estrear, inaugurar aí com chave de ouro, pessoal, até vou ressaltar alguma coisa aqui, vocês não reparem os erros, tá? Porque isso aqui vai ser algo que a gente vai tentar fazer o mais natural possível para que seja uma conversa entre mim e o Cleiton e entre nós e vocês também, tá? Então, vai ser algo interativo assim e que a gente vai tentar levar numa boa assim, conversando sobre os assuntos, né? É o principal dando a nossa opinião, né? Sem cortes, falando o que realmente nós achamos aí sobre investimento, sobre estratégias de investimento, sobre o mercado financeiro. Exato. E para inaugurar isso, nada melhor do que o assunto do momento, né? Que foi agora dia 17, né? Que foi o corte da taxa Selic, né? Que ela caiu novamente de 3% agora para 2,25%, né? Muitas pessoas não esperavam isso, né? Até os economistas, muitos achavam que isso realmente ia acontecer, mas não tinham aquela certeza, né? Porque é uma taxa baixíssima, né? E como a gente já vem até conversando, é uma taxa que países desenvolvidos têm, né? E o Brasil agora está chegando nessa taxa aí. Exato. Se nós formos analisar com os Estados Unidos, era aproximada a taxa que eles tinham há um ano atrás, né? Então veja, o Brasil hoje tem uma taxa de juros que os Estados Unidos tinham aproximadamente um ano atrás. Então realmente é um cenário completamente novo, nunca tinha chegado a essa baixa histórica, e aí os investidores acabam ficando um pouquinho assustados, né? Por quê? Porque o Brasil sempre foi o país da renda fixa, né? Sempre a renda fixa rendeu muito bem, você conseguia bons investimentos sem risco. Quem lembra muito bem aí, 2015, 2016, taxa Selic lá batendo seus 14%. Então era muito tranquilo investir no Brasil. Não precisava aprender renda variável porque você conseguia aí unificar um bom rendimento com segurança. E agora é uma realidade nova e muitas pessoas estão assustadas com isso, né, Eduardo? E até algumas questões, porque nós acabamos vendo muitos vídeos aí, né? Exemplo, Selic estava 4%. Meu Deus, agora onde fica a minha reserva de emergência os 4%? Selic caiu para 3%, né? O que fazer com Selic é 3%. Agora caiu a 2,25%, continua a mesma coisa. Mas na tua opinião, realmente, o que mudou depois que essa taxa Selic acabou ficando tão baixa aí? Se fazia quase que um marketing, né? Agora por conta das quedas da taxa Selic, né? Então o que acontecia? A taxa Selic caiu, então agora é hora de investir aonde, né? Então qual o melhor investimento, como você mesmo citou? E realmente, né, hoje em dia, para você ter uma renda melhor, um crescimento do seu patrimônio, né, você tem que buscar opções mais rentáveis, né? Como você mesmo citou, antigamente colocava lá da taxa um investimento conservador, como o Tesouro Selic, em 2016, nós tínhamos uma taxa Selic de 14%. Tem empresas da Bolsa, né, que não conseguem crescer 14% ao ano. Então, por que o investidor ele iria se arriscar a ir para a Bolsa de Valores, sendo que a renda fixa com o seu dinheiro super conservador lá estaria rendendo 14%, né? Mas a pergunta que então agora, aonde eu vou alocar a minha reserva de emergência, né? Aonde eu vou colocar os meus investimentos, aqueles que eu preciso de um curto prazo, com uma boa liquidez, né? E com uma rentabilidade um pouco superior à poupança, né? Então, nada mudou, né? Nada mudou. Se a gente chegar bem de fato nesse assunto, nada mudou, tá? Então é algo que tem que ficar bem intrínseco dentro do investidor, principalmente do investidor iniciante, né? Que reservas, seja reserva de emergência, reserva de oportunidade, eles devem estar em um investimento de liquidez diária ou no máximo D+1, né? Que tenha uma rentabilidade acima da poupança, pelo menos, mas que você consiga sacar sempre que você precisar, né? Porque é um investimento que ele não é focado em render, né? Para isso nós temos outras opções, até dentro da renda fixa mesmo, que rendem um pouco mais, né? Mas o investidor tem que entender que a parte das suas reservas, aquele dinheiro que ele precisa de imediato, continua sendo nos mesmos investimentos, né? Ou seja, aquele CDB, 100% do CDI, aquela conta remunerada. Então, entre desses tipos de investimento. Exato, e até o que nós percebemos também é que as pessoas você falou muito bem na questão do marketing, né? Porque, enfim, pessoal, você tem que entender que quem trabalha com o YouTube, esse tipo de coisa, ele vai querer um vídeo, ele vai tentar aí algum título que chame atenção, né? Espera aí que o meu celular pegou minha voz aqui, só um minutinho, deixa eu desligar aqui. Deu, bora lá. Então assim, ó, pessoal, porque então nessa busca de cliques, nessa busca de visualizações, acabou pegando agora essa moda aí de cada redução de taxa Selic sair um vídeo novo falando onde você deve migrar a tua reserva de emergência. Lembrando, reserva de emergência não tem objetivo a rentabilidade. Então se você já alocou ela no início do modo correto, você nunca vai mudar, ela vai continuar. O objetivo dela é que caia esse dinheiro, né, o mais rápido possível no momento de imprevisto. E então a esse ponto nós percebemos isso do pessoal. A cada redução é um desespero querendo saber qual o melhor investimento.
sabendo, pessoal, que depois que a nossa taxa Selic caiu aí dos 5%, agora se ela ir a zero, praticamente para nós não muda nada. Ou para quem já tem um conhecimento maior, porque você vai ter em renda fixa ali tua reserva de emergência, quem sabe alguma reserva de oportunidade, algum recurso para algum objetivo de curto prazo que você vai ter, o resto já deve estar diversificado, seja em renda fixa ou renda variável, né, com investimentos de um prazo maior, né, ou de um risco maior, que você vai ter uma rentabilidade um pouco melhor. E nós vemos as pessoas sempre tentando buscar aquele movimento único, né? E, enfim, acaba sempre ficando nesse marketing em cima disso, em torno de taxa Selic, mas como comentamos, quando reduziu dos 5%, você já não muda mais nada, porque já começou a render muito pouco, então você já deveria estar diversificando seus investimentos. Até que um ponto que eu quero até trazer e lembrar o Eduardo é dos ciclos do mercado, que nós temos os dois extremos, né? Nós temos investidores que são extremamente conservadores e não saem da poupança de jeito nenhum, seja o ciclo da bolsa de alta ou de baixa, ele sempre vai estar na poupança e criticando a bolsa, e também nós temos investidores que quando aprendem a renda variável, entram na renda variável, eles são críticos e são extremamente contra renda fixa, qualquer investimento de renda fixa, porque isso está tudo errado para eles, é um desserviço quem faz isso. Então até nós demos o nome dos haters de renda fixa, que acabam seguindo os ciclos do mercado, né? E nós já vimos 2 ciclos que isso aconteceu, né? Desses haters. Exato, né? Então o que acontece, né, Cleiton? Quando o mercado começa a subir, que a gente entra naquela forte alta do bull market, né? As pessoas começam a entrar de fato na renda variável, isso é bom, né? Começam a se expor ao risco, só que elas se expõem ao risco e esquecem que os riscos existem, né? Elas acreditam que como o mercado está subindo, elas sempre vão ter somente ganhos, né? E aí tem os adoradores da renda variável, né? Que você vai ver aquela pessoa que ela vai dizer que ela é totalmente 100% renda variável, né? Que para ela, independente do preço que tiver a ação, ela vai comprar e é aquilo, e renda fixa a Deus, né? Só que daí o que acontece? Foi até esse cenário que acabou não terminou ainda bem. Nós tivemos dizer, essa redução agora em março, né? Nós tivemos um ciclo, podemos falar assim. Exato, que a gente entrou na pandemia ali e tal. Então nós tivemos uma crise, né? Estamos dentro dessa crise ainda, mas recuperando aos poucos, né? E o que aconteceu? Tinha aquelas pessoas que diziam que renda fixa não existia mais, né? Que, como você mesmo falou, era um desserviço falar sobre renda fixa, né? E elas estavam 100% expostas em renda variável. Com todo o investimento que ela tinha, estava lá em renda variável. Só que ela não tinha noção do risco que ela estava correndo, né? E aí o que aconteceu? A bolsa desabou, né? Então caiu mais de 40 mil pontos, né? Não chegou mais de 60 mil pontos de queda, né? Porque ela estava em 119, né? Caiu para 67. Então, e daí o que acontece com essa pessoa, né? A bolsa está caindo lá, desvalorizou 60 mil pontos, 50 mil pontos, e a taxa Selic em 3%, né, nessa época estava em 3,75, se não me engano. Então, ela não tinha para onde fugir, né? O que ela vai pregar, né? O que ela vai julgar, né? Porque ela criticava a renda fixa. E daí agora ela estava em renda variável e perdeu 50% do patrimônio dela. E agora, qual que é o texto dessa pessoa, né? Levou um revés, né? E agora o que ela faz, né? Ficou entre a cruz e a espada. Até aqui eu vou trazer para vocês, eu vou ler aqui alguns comentários que nós recebemos, porque sempre algo que vocês vão ouvir na página Você Investidor, vocês sempre vão ouvir renda fixa e vocês sempre vão ouvir renda variável. Exato. Porque nós acreditamos que o equilíbrio, o verdadeiro, o bom investidor, ele vai ter o equilíbrio entre as duas modalidades de risco, entre o conservador e o arrojado, e a carteira dele vai render mais do que o mercado. E dessa forma ele consegue conciliar segurança e também rentabilidade, né? Então, por esse motivo, independente da bolsa estar lá em 120 mil pontos ou que ela supere, nós vamos continuar falando de renda fixa, porque é onde você deve ter as suas reservas. E ao mesmo tempo, mesmo que a bolsa esteja lá em 50 mil pontos, nós vamos estar falando em renda variável, né? Porque você tem que estar exposto à renda variável e os ciclos podem ser usados para você multiplicar seu capital. Só que então, quando nós estamos sempre mantendo as publicações, o nosso conteúdo entre renda fixa e renda variável, nós recebemos comentários como esse aqui que eu vou ler para vocês. Por exemplo, ó, deixa eu achar o comentário correto aqui. Ó. Um rapaz comentou em um post que nós fizemos sobre um investimento do CDB que rendia 100% do CDI. Era um tutorial para que as pessoas aprendessem a como investir nesse banco digital e nós recebemos esse comentário. Página com o nome de investidor falando em CDB depois da nova taxa Selic. Então perceba, para essa pessoa o que é o certo? Está 100% renda variável? Então será que essa pessoa não viveu o ciclo ali de março, né? De você ter todo o capital investido e ver teu capital se desvalorizar 50%, 60%? E daí, se você tivesse um imprevisto e você tivesse que sacar esse dinheiro, você ia ter 50% do capital, né? Então as pessoas acabam nesse sentido
errando, esquecendo muito rápido, né? Porque esse cenário desse podcast que nós estamos gravando foi há 3 meses atrás. E parece que as pessoas já esqueceram da crise. A crise foi superada e para elas não. Toda crise é superada rápido e o negócio está 100% exposto em renda variável e criticam. O pior de tudo é criticam. É a mesma coisa uma pessoa que sabe nadar e critica a pessoa que está com medo de pular na piscina, né? As pessoas não querem contribuir com o conhecimento. Elas querem achar alguma coisa para gerar uma discussão, para gerar uma briga, né? Para movimentar... Para lacrar um comentário, Exato, né? Para lacrar um comentário, né? Isso... Se ela passou por isso, ela deveria estar indo lá e contribuindo, né? Falando, já passei por isso, né? É um passo que todo mundo passa, é uma fase difícil no início, mas vale a pena. Enfim, contribuir para esse movimento e não criticar, porque quem está de fora e vê, imagina um comentário que tem dinheiro num CDB desse e uma pessoa vindo criticar. Se ela não tem domínio, ela vai ficar com medo, sabendo que daqui a pouco ela volta para a poupança e vai estar andando para trás, né? Até que eu tenho um comentário agora de uma pessoa, por exemplo, que fez o caminho, que fez o que nós acabamos de falar. Ó. Ela comentou, olha, já fui investidora da poupança. Foi o que eu aprendi desde pequeno, né? Que sempre nós ouvimos isso, desde pequena, é uma mulher. Faz 1 ano e meio que estou estudando buy and hold e já comecei a investir na bolsa, antes tarde que nunca. Aqui é uma pessoa com a mentalidade correta. Exato. Contribuindo com as outras pessoas, falando, eu já passei por isso porque eu escutei a vida inteira, meu pai, minha mãe, todo mundo falando em poupança, mas agora eu percebi que aos poucos, com conhecimento, eu posso evoluir. Exatamente. E só algo que eu gostaria de deixar bem claro aqui para quem está nos assistindo e para quem está nos ouvindo, não é errado você investir em renda variável, tá? Jamais. É o ideal que você tenha uma porcentagem do seu capital exposto em renda variável. Mas o que a gente quer dizer é que você precisa ter renda fixa também, né? Exatamente como o Cleiton falou. Principalmente as reservas, as suas reservas de emergência, que é aquele dinheiro que você precisa de imediato, ele precisa estar num investimento conservador com alta liquidez. E a Bolsa de Valores, ela não é um investimento que te protege. Ela tem alta liquidez, porque geralmente você consegue, se você compra ações que são negociadas todos os dias, você até tem alta liquidez. Mas você não tem garantia do valor que você está aportando lá. Por quê? Porque nós temos as oscilações do mercado, né? Então, pode ser que, vamos dar um exemplo aqui, que uma pessoa ela tinha, todo o capital dela era de 10 mil reais. E lá no começo de fevereiro ela colocou todos esses 10 mil reais na Bolsa de Valores, né? O que aconteceu logo em março? A Bolsa se desvalorizou quase 50%, né, Cleiton? Então essa pessoa teria perdido, tá, pessoal? Eu estou dizendo perdido, mas teria uma desvalorização de 5 mil reais. Né? Teria oscilado. E se essa pessoa não tem nenhuma outra fonte que ela precise, que ela consiga tirar esse dinheiro para resgatar para uma possível emergência, vamos dar um exemplo, ela bate o carro dela e ela precisa acionar o seguro. E a franquia do seguro lá é R$1.000, R$2.000. Por exemplo, do coronavírus, a empresa dela foi afetada, ela teve redução de salário, enfim, algo do tipo, é uma pessoa que tem comissão e teve que parar de viajar, trabalhar. Então essa pessoa, o que ela teria que fazer? Ela teria que vender as ações dela com 50% de prejuízo para poder retirar esse valor, para poder suprir aquela necessidade, aquele imprevisto. Então é isso que a gente quer deixar claro. Reserva de emergência tem que estar em renda fixa no investimento com liquidez conservador. É isso aí. Até só aproveitando, vou colocar aqui o último comentário para ver o momento que nós chegamos, tá, pessoal? Nós fizemos também outra publicação no nosso Instagram, onde nós fazemos o comparativo entre poupança e o dividend yield. Para quem não sabe o que é dividend yield, seria a parte do lucro que é distribuído aos acionistas do Banco Santander. Então, se você comprar ação do Santander, você vai receber parte do lucro do Santander. E esse lucro representa, esse dividend yield do Santander, nos últimos 12 meses ele foi de mais de 9% ao ano, enquanto hoje nós temos uma poupança pagando em torno de 1,5% ao ano. E nós fizemos essa publicação mostrando isso, e agora olha o momento que nós chegamos no comentário que nós recebemos. Pelo amor de Deus, peçam a lâmina financeira dos investimentos para não cair em fábulas ou achar que terá ganhos utópicos. Então perceba o momento que nós chegamos. Você comparar o dividend yield com o rendimento da poupança, as pessoas estão achando o dividendo que as empresas pagam um rendimento estratosférico acima do mercado. E é algo para ver como realmente o brasileiro não está preparado para esse mercado, né? Ou seja, ao mesmo tempo que uns criticam renda fixa, nesse sentido, esse está defendendo a renda fixa, falando que 1% é justo e o 9% é utópico, né? Uma coisa que é de outro mundo, que não existe. Então, por esse motivo, pessoal, sempre tomar muito cuidado com os dois extremos. Quem defende cegamente renda fixa nunca se expõe a risco. Toma cuidado. Quem se expõe sempre, quem defende muito e fala sobre 100% renda variável e tenta colocar isso goela abaixo em você,
toma cuidado, né? O melhor é você ser o meio termo, você estar exposto aos dois, aproveitando os benefícios dos dois, né? A segurança da renda fixa, a rentabilidade da renda variável, e você conseguir fazer essa junção da tua carteira, juntando essas duas características para que você sobreviva no mercado e não você surfe uma onda, né? Exato. O mais importante disso é, nesse movimento, enquanto você está ali fazendo seus investimentos, seja em renda fixa ou em renda variável, que você esteja sempre se atualizando e estudando sobre aquilo, né? Esse comentário que você acabou de citar é nítido que é uma pessoa que ele não conhece de ações, né? Que ele não entende do mercado de renda variável, pois ele julgou o dividend yield da ação do Santander, que a gente colocou ali, ele julgou como se fosse um fundo que estaria prometendo 9% ao ano, né? Exato. Então você vê que tem pessoas que elas dão a sua opinião, estão prontas para dar a sua opinião, mas sem embasamento nenhum, né? Então, por isso que é muito fácil hoje em dia com essa chuva, e essa chuva de informações que nós temos na internet, de pessoas seguindo apenas uns comentários aleatórios de outras pessoas. A gente já viu publicações que nós fizemos onde a gente fala sobre determinado assunto, sobre determinada empresa, e uma pessoa vir num comentário e dizer, eu estou investindo em tal e tal empresa. E as outras pessoas, ao invés de darem atenção ao conteúdo embasado, elas dão atenção ao comentário da pessoa dizendo, essa empresa é boa, né? Vou comprar também. Exato. Então tem que cuidar muito isso, que acaba se tornando o tal do movimento manada, né? Exato. E se essa manada estiver indo pro lado errado, ela vai levar muita gente que vai tomar prejuízo com certeza. Perfeito. Até falando nisso, né, pessoal? Então, quais investimentos, né, na nossa visão, depois nós vamos fazer conteúdos mais aprofundados sobre isso, mas reserva de emergência, né, que seria o colchão financeiro para que você que são 6 meses do seu custo de vida, né, para qualquer imprevisto, tem que estar sempre em renda fixa, mesmo que a renda fixa vai a zero. Você tem que encontrar um investimento aí que, de alguma forma, renda mais dentro da renda fixa, que você tenha essa liquidez, para que você tenha essa tranquilidade de saber que você tem esse recurso, e também o caixa, né? Reserva de oportunidade. Se você é adepto a isso, também tem que estar em investimento de renda fixa, super seguro, de alta liquidez. Esses sempre vão estar aí. Não existe você querer migrar para fundo imobiliário, para um fundo de investimento que é multimercado e ele tem parte em renda variável e tal. Muito cuidado nisso, porque às vezes você pode ser pego aí de calça curta, ou um fundo que investe na questão de dólar e daqui a pouco dá uma movimentada no mercado. Você pode ter um revés aí, sabendo que você poderia simplificar, né? Ser 8 ou 80, né? Você tá uma parte exposto ali em renda fixa, super segura, e a outra parte você migra, né? As pessoas acabam tentando achar esse meio termo e é onde mais as pessoas perdem dinheiro. Exatamente. Outra coisa que vale a pena até ressaltar, nesse sentido de que toda vez que há uma oscilação na taxa Selic, é que as pessoas elas acabam buscando trocar de investimento, né? E daí o que aconteceu? A cada 45 dias tem uma reunião do Copom. Exato. Então, se a cada 45 dias essa pessoa trocar de investimento de renda fixa para outro, o que acontece? Ela paga 22,5% de R, né? De R sobre o lucro. Sem falar que muitas vezes essas pessoas colocaram um investimento, começaram a sua reserva de emergência em um determinado investimento, e nos 30 dias decorrentes do primeiro investimento tem o IOF, né? Exato. E o IOF ele é um imposto que ele dura 30 dias, né? Então ele é regressivo conforme quando você terminar os 30 dias, zero o IOF, né? Só que tem pessoas que às vezes nem terminou esses 30 dias, ela já está migrando para outro investimento que vai ter uma rentabilidade de 0,2, 0,3, 0,1 a mais, para tentar buscar essa rentabilidade. Daí a hora que tiver outra oscilação na taxa Selic, ela quer saber qual que é o outro investimento que ela precisa migrar. Resumo, ela está contribuindo para o governo, né? Para ela que ela não está contribuindo, pagando 22,5% só para o governo e tudo mais. E essa questão, nós chamamos de mentalidade de bloco, né? Que as pessoas só movimentam o seu capital em bloco, ou seja, todo o meu capital está no melhor investimento do momento, meu bloco de dinheiro está aqui. Quando eu vou me mudar para outro, eu tiro tudo desse e eu migro para outro, né? As pessoas não têm, uma analogia que nós podemos fazer é o exemplo de uma pizza, né? Eles entendem que o investimento é como se fosse uma pizza, ele só tem um sabor e você não pode cortar ela em fatias, né? Você movimenta a pizza inteira, sabendo que, até um exemplo que sempre nós damos, né? Uma pizza, ela pode ter 2 sabores, né? Ou no caso dos investimentos, ela pode ter 2 riscos, né? Renda fixa, renda variável, e ainda dentro desses 2 riscos, você pode cortar ela em fatias e alocar em ativos com prazos diferentes, com rentabilidades diferentes. E aí, a pizza inteira, que seria a sua carteira de investimentos, é que vai trazer uma rentabilidade para você. Independente se uma fatia está lá no Tesouro Selic ou está no investimento 100% CDI, que hoje rende muito pouco e mal supera a inflação. Mas é uma fatia da pizza, não é pizza inteira. Exato. E até esse é um erro, né,
né, esse é o erro mais comum, quem sabe, que nós observamos, são pessoas entendendo isso. Ou eu tenho que estar tudo em renda fixa, ou eu tenho que estar tudo em renda variável, se movendo em bloco, né, com o dinheiro. Exatamente. As pessoas acabam ignorando tudo, né, e procurando ou talvez o melhor investimento da renda fixa, ou talvez a melhor ação da renda variável, né? Exato. Que é o que elas mais buscam, né? Ignorando todo isso, essa analogia que você fez até da pizza, né? Que é uma diversificação, né? Onde você tem que estar exposto, ou seja, você não precisa estar metade da pizza em renda fixa e metade em renda variável, mas você pode, conforme for o seu perfil, né? Conforme for a sua exposição, que você se sinta confortável ao se expor ao risco, né? Você vai diminuindo essa fatia de renda fixa e vai aumentando essa fatia de renda variável. Lembrando que, na nossa opinião, a gente nunca gosta dos extremos, né, Cleiton? Independente se você é uma pessoa super agressiva, nós sempre consideramos que você precisa ter renda fixa na sua carteira de investimentos. E se você é uma pessoa super conservadora, você também precisa ter um pouco de renda variável na sua carteira de investimentos. Então, esse comportamento em bloco ele é muito comum, que as pessoas elas não querem se dedicar um pouquinho àquilo, a estudar um pouquinho para entender como diversificar o seu dinheiro de uma melhor forma possível, mas elas querem a dica do momento, né? Então, a dica do momento, pessoal, é essa, tá? Tenha exposições controladas, né? Coloque o seu dinheiro em vários potinhos, né? Em várias cestinhas, que se você tropeçar com essa cestinha, talvez só uma caia, talvez você só tenha prejuízo de um lado, né? E mantenha-se o restante conservador. E até esse cenário que nós estamos vendo, né? Veio por questão do coronavírus, dessa crise e tudo mais. Então o governo está tentando estimular a economia reduzindo a taxa Selic, porque nessa redução nós temos, na teoria, empréstimos mais baratos para as pessoas e investimentos que não estão rendendo. Então, se o investimento não está rendendo e a pessoa tem um espírito empreendedor, a tendência é que ela tire esse dinheiro que está parado no banco e ela vai empreender, fazer algum tipo de investimento, enfim, vai criar uma empresa, vai criar algo do tipo, vai tentar fazer esse dinheiro girar. E isso pode trazer investimentos na economia, como desde novos empregos e tudo mais, né? Ou alguma grande empresa vê que hoje ela tem uma taxa de juros mais barata, ela pode se alavancar, captar dinheiro, né, de um terceiro e investir nela gerando novos empregos. Na teoria, é assim que funciona a taxa Selic. Mas também nós temos que entender que esse cenário que nós vivemos é um cenário, como nós falamos no início desse vídeo, né, desse podcast aqui para quem está ouvindo, de país de primeiro mundo. E por que um país de primeiro mundo, um exemplo dos Estados Unidos, ele tem mais de 60% da população que investe em renda variável? Porque as pessoas viveram muito tempo nesse cenário de uma taxa de juros baixa, onde ela só conseguia uma rentabilidade melhor para o seu dinheiro, se associando a bons negócios e boas empresas e crescendo junto com essas empresas, encarando aquele investimento com o objetivo de construção de patrimônio no longo prazo, né? E agora isso está começando a entrar na cabeça do brasileiro, mas alguns ainda têm esse misturado, né? Esse movimento de bloco, alguns não aceitam riscos, outros que já deram o passo criticam quem está para trás. Você vê que ainda está muito destoado, né? Tem muito ruído ainda até nós conseguirmos alinhar e todo mundo entender. Cara, Bolsa de Valores é uma chance que você tem de se tornar sócio de uma boa empresa e crescer junto com essa empresa. E ainda dependendo da empresa, ela vai pagar dividendos para você, que é parte do lucro, que hoje tem algumas empresas que pagam 3, 4 vezes mais do que a própria renda fixa, né, em dividendos. Exato. Mas existem muitos ruídos, as pessoas não param para aprender e acabam demorando muito nesse aprendizado, né? Aí até nós entramos no caso de mentalidade, né? Na aba de mentalidade, o que dá para a gente trazer? Como você mesmo citou, nos Estados Unidos, o que acontece? Há tanto tempo as pessoas vêm se associando a empresas, né? Vêm investindo em ações, se tornando sócio daqueles negócios, né? Para conseguir ter uma rentabilidade melhor no longo prazo, né? E no Brasil, o ideal seria que as pessoas entendessem o sentido de estar investindo em renda variável, né? O sentido de estar se associando a empresas para crescer junto com aquele negócio, né? Investindo em negócios lucrativos para estar aproveitando daqueles lucros através dos dividendos e também crescendo junto com aquilo através da valorização, né? Só que ainda o problema do brasileiro é que quando ele está migrando para um investimento que pode lhe trazer altos retornos, né, altos ganhos, o que acontece? Ele vem com a mentalidade errada, né? Ele vem com a mentalidade de cassino, né? De aposta. Ele quer apostar agora, o momento agora é renda variável. Então me diga aí quais são as melhores empresas para que eu consiga ganhar um bom dinheiro. Eu quero, numa tacada, mudar minha vida. Exato. Né? Só que ele às vezes nem vem com essa mentalidade de quais são as melhores empresas, quais são as ações. Né? Porque talvez... Ele não associa o código a uma empresa. Exato, né? Ele não associa o código lá, Itube 3, que é o Itaú, né? Ele não associa lá o Ambev, que é a ABV lá, né? Que é a cervejaria. Ele não associa que são empresas, né? Ele associa a códigos, letras e números. Qual código valoriza mais? Isso, letras e números que podem proporcionar um ganho astronômico, né?
Então, é isso que talvez você que está começando agora, né, para o investidor iniciante que está começando agora, tenta entender que são muito mais que 4 letras e um número, né? É uma empresa que está por trás daquilo, é uma gestão, são pessoas produzindo todos os dias, né? Pensa que aquela empresa que você é funcionário, né? A maioria dos brasileiros são CLTs, né? Que trabalham em empresas. Pensa que aquela empresa que você trabalha, que você dá o seu esforço todo dia, ela pode estar na Bolsa de Valores, né? E você pode também se associar a ela. Você é uma pessoa comum que está lá trabalhando no dia a dia do seu trabalho. Você pode se associar a essa empresa e participar da lucratividade dela, né? Exatamente. Então assim, ó, pessoal, já estamos aqui se encaminhando para a parte final do nosso podcast e até a última notícia que eu quero aqui trazer para vocês é por que nós estamos falando de taxa Selic, poupança, que ao mesmo tempo você tem que estar exposto em renda fixa, mas também obrigatoriamente em renda variável, e a junção dessas duas vão trazer a rentabilidade da sua carteira. Porque, por exemplo, agora, pessoal, depósitos na poupança superam saques em 30 bilhões em abril. Isso nós estamos falando em 2020. Então, veja, mesmo com essa taxa Selic despencando, a poupança bateu o recorde histórico. Ela nunca teve em um mês tantos depósitos na poupança. Então, por isso que nós comentamos os extremos. Nós temos pessoas criticando extremamente pessoas que guardam seu dinheiro na poupança e temos pessoas que estão na poupança que não querem correr risco de forma nenhuma. Os dois extremos estão errados, tá, pessoal? E hoje o Brasil tem em torno de 880 bilhões de reais na caderneta de poupança pessoa física no Brasil. Veja só, é um número gigante, né? Quanto mais você acredita que as pessoas estão se educando financeiramente, né, de migrar, quanto mais a gente acredita que as pessoas estão entendendo que está na hora de migrar para investimentos que possam lhe trazer mais rentabilidade, né? Como a gente até mesmo viu que o número de investidores na Bolsa de Valores também aumentou drasticamente, né? Só que mesmo assim, o número de investidores em Bolsa de Valores aumenta, mas aí o número de investidores na poupança aumenta mais ainda, né? Exato. Ou seja, mais recursos estão na poupança. Então, em vez das pessoas agora estarem tentando aproveitar essa oportunidade, que o mercado está em baixa, né, numa possível recuperação, para tentarem, como a gente falou, se associarem a boas empresas e começarem a construir seu patrimônio a partir delas, elas estão com medo, mais medo ainda, e indo para a poupança novamente, né? Então, por isso que a gente até fala das pessoas que estão criticando a renda fixa, né? Por que criticar a renda fixa se ainda tem pessoas colocando dinheiro na poupança, alavancando cada vez mais a poupança, né? Você tem que encorajar essas pessoas a saírem de lá e não criticar elas. Exato. Então, saia da poupança pelo menos e dê o primeiro passo, como a gente estava citando do CDB, né? 100% do CDI. Isso, procure um CDB 100% do CDI, procure até mesmo o Tesouro Selic, tá com a rentabilidade ruim por conta da taxa Selic, porque ele tem uma taxinha, tá, mas é algo fora da poupança, é algo que tipo... É o primeiro passo. É o teu primeiro passo, vai te tirar daquela média, do padrão que você sempre seguiu de estar colocando dinheiro na poupança, né? Vai te expor a um mercado diferente, né? Exato, você vai depender de uma corretora e tudo mais, e ali você vai ter uma vitrine, né, com outros produtos que vão te chamar a atenção. Exato. E aí você vai dando o próximo passo, né? Então é isso, você não precisa migrar da poupança e diversificar 100% em renda variável, você pode ir para um banco digital, para uma corretora, e a partir dali, com o tempo, você vai vendo que existem CDBs, LCIs, que existem empresas muito sólidas, boas pagadoras de dividendos, que não têm dívidas. Então, isso vai chamando a atenção e com o tempo isso vai levando você a evoluir, né? Mas o primeiro passo tem que ser dado, né? Se você não sair da poupança, você, enfim, nunca vai conseguir... você tem que pular na piscina, nem que seja você começando a molhar os pés, mas em algum momento você tem que começar, né? Para você poder entrar. Então, pessoal... exatamente, eu só queria concluir com isso. É exatamente o que você falou. A pessoa ela tem que sair da zona de conforto dela, né? A poupança é aquilo que a gente foi ensinado desde pequeno, né? Ganhe dinheiro e vá colocando um pouquinho na poupança todos os meses, né? Muitos brasileiros nem isso não fazem, né? Mas é aquela mentalidade que a gente já veio desde pequeno, né? De colocar o dinheiro na poupança, mas agora chegou o momento de você crescer mais, né? E começar a ir para outros investimentos. Então, é uma oportunidade, é uma chance para você ir para a renda fixa e aprender, nem que seja a partir de um CDB, 100% do CDI ali, para você começar a constituir sua reserva e aí sim ir para a renda variável e conhecer esse mundo de investimentos que pode te proporcionar a construir o seu patrimônio, né? É isso mesmo. Pessoal, em resumo, nesse podcast eu vou fazer, já que eu fiz a abertura, eu vou fazer também aqui o encerramento para vocês. Era essas notícias, era esse conteúdo que nós gostaríamos de trazer aqui para vocês.
dando o nosso ponto de vista, né? Exato. Ou seja, nós vivemos um cenário que é muito ruim para renda fixa, rende muito pouco renda fixa, todo mundo sabe disso, mas não significa que você não vai deixar uma parte, uma fatia da tua pizza, né? Um pouquinho da tua carteira de investimentos lá, porque você precisa ter a segurança de se furar teu pneu, se você cair num buraco, estragar a roda do teu carro, você vai ter um dinheiro de fácil acesso para poder arrumar, para você não precisar ir na bolsa resgatar teus recursos, né? Então, é errado, né, quem critica a renda fixa, é errado quem só defende renda variável. Os dois investimentos têm prós e contras, por isso você tem que juntar os dois para unir os dois benefícios dos dois e ganhar com isso, né? Ser inteligente, sabendo analisar essas duas modalidades de investimento. E não sendo uma pessoa que não é inteligente, que acredita em uma verdade absoluta e critica todo mundo que está do outro lado, né? Você tem que se colocar no lugar das outras pessoas e incentivar elas a saírem, se você não concorda daquilo, mostrando o teu ponto de vista. E não simplesmente indo lá e criticando, né? Exatamente. E outra coisa que a gente gostaria de deixar aqui bem claro para vocês, né, pessoal? Só um momento que agora é o meu celular. Peraí. Bom, voltando aqui. Bom, é o que a gente falou no começo, né? Esse era para ser um podcast com imprevistos, né? Porque a ideia aqui não é ter cortes, tá? Então, voltando aqui. Outra coisa que a gente quer deixar bem claro, né, pessoal? Que tudo que a gente passa, ou seja, no nosso Instagram, no nosso YouTube, no nosso Telegram, são coisas nossas, tá? São aquilo que a gente usa no nosso dia a dia e que funciona pra gente e que a gente quer ensinar pra vocês, tá? Então, nós não somos afiliados a nenhuma corretora, nenhum banco digital. Já tivemos oportunidade de ser e não inúmeras, quisermos, né? Inúmeras. Já tivemos inúmeras. Propostas no nosso direct chove todos os dias, tá? Isso não é pra se vangloriar, pra se gabar aqui, né? Mas nós queremos seguir a nossa linha de raciocínio, entregar o nosso conteúdo à nossa maneira. Sem conflitos de interesse. Sem conflitos de interesse, tá? Fazer aquilo que a gente faz e que tá dando certo e passar para vocês. Então, indiferente se a gente está falando de Banco Inter, se a gente está falando de Bradesco, de Itaú, de Banco Next, de Clear, de XP, de Modal Mais, indiferente. A gente quer falar de tudo para vocês, para que vocês tenham a opção de escolher a melhor opção para vocês, tá? Então, algumas coisas funcionam pra gente, algumas coisas não funcionam, nós também citamos isso, e é essa verdade que a gente quer entregar para vocês. Então, por isso que nós estamos aqui para ensinar vocês a investirem do zero com o nosso conhecimento e sem perder muito tempo procurando coisas milagrosas aí pela internet. Pessoal, se vocês querem o conteúdo no nosso YouTube, nós temos vários vídeos explicando como você investe em bancos digitais, em várias corretoras, tem quais melhores investimentos para reserva de emergência, o que é reserva de oportunidade, tem vários vídeos lá. Então, se você tem interesse em aprofundar o teu conhecimento em conteúdos aí que vão de 10 a 15 minutos super focados, né, nichados em um assunto, vai no nosso YouTube que você vai encontrar bastante conteúdo e em média estão subindo 3 vídeos aí por semana que com certeza vão deixar você bem atualizado sobre o mercado. Então, muito obrigado por ter nos acompanhado nesse primeiro podcast. Provavelmente vocês viram, o celular incomodou, o celular tocou e é essa a ideia. Faltou o café que não deu tempo de passar aqui, mas no próximo vai ter café, vai ter tudo mais. Então, agradecemos vocês que acompanharam até aqui esse podcast. Vão ter outros, nós vamos trazer todos os assuntos e o principal, esse podcast, a ideia é isso. É falar, é errar, é se engasgar, mas é principalmente ter a verdade de falar o que nós pensamos sem depender e sem ter rabo preso com ninguém. Exatamente, é isso aí. Você é investidor do interior para o mundo. Até o próximo. Até o próximo.